Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast, o segundo podcast da segunda temporada. E hoje é um dia muito especial. Vamos falar sobre como construir uma vida de alto valor. Porque eu quero que você pare de terceirizar a sua vida e que você assuma o poder que você tem. Porque a construção de uma vida de alto valor, ela requer dedicação, ela requer estudos e, principalmente, atenção. Todas as vezes em que eu falo de construir uma vida de alto valor, eu preciso contar um pouquinho para você da minha história e de por que eu decidi construir uma vida de alto valor. Para que você entenda que você também pode. Porque um dia lá atrás eu passei por um autoabandono, estava com uma vida muito pesada. Eu tomava conta de todo mundo, mas eu não me importava com a principal personagem na minha vida, que sou eu. Eu não era protagonista da minha vida. Eu só era uma pessoa muito boazinha e que se doava demais para os outros, mas que não tinha a reciprocidade. E o que acontece? Isso foi desgastando, isso foi acabando com a minha saúde. E eu fui caminhando para um abismo que nem eu mesma sabia mais quem era eu, o que eu queria. As coisas estavam totalmente obscuras na minha vida. E chegou um ponto em que eu tive um grande choque. Quando eu percebi que eu estava indo para o abismo da morte. É, isso mesmo. Eu estava caminhando para o alto, para a autodestruição. Porque eu estava num momento assim de extrema infelicidade em todas as áreas da minha vida, só que eu não sabia como fazer diferente. Eu não sabia que eu podia construir uma vida de alto valor. Só que quando eu tive o diagnóstico de burnout, que o médico me deu um choque, um alto impacto emocional, e ele me mostrou que se eu quisesse morrer, eu estava no caminho certo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque apesar de ter tido um alto impacto, apesar de ter entrado em desespero, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por mim mesma, que daquele jeito não dava para continuar. Porque, primeiro, eu não estava nem aí com nada. Depois eu fui trabalhar com vendas, me apaixonei pelo mundo das vendas, me sentia bem ali, só que a minha vida estava em tamanho desequilíbrio que eu encontrei um pouco de prazer ali no mundo das vendas e o que eu fiz? Eu simplesmente me joguei de cabeça. Eu comecei a trabalhar 12, 13 horas, 7 dias por semana. Estar muito na energia masculina, que é o que o trabalho exige, da ação, da força. E o meu corpo chegou uma hora que começou a gritar. E eu não respeitei o meu corpo. Então, foi a vez do meu cérebro agir. E tinha horas que o meu cérebro simplesmente travava. E eu não conseguia pensar em nada. Eu não conseguia resolver nada. Porque eu estava emocionalmente esgotada. E ali, quando eu tive aquele diagnóstico do burnout e que eu comecei a precisar me autorresgatar sem saber como fazer, para onde ir, a quem recorrer, eu percebi que eu estava tão sozinha que eu não tinha nem a mim mesma. E ali, literalmente, o meu mundo caiu. Sabe o que é o fundo do poço? Foi para lá que eu fui. Só que eu não me conformei, sempre fui uma pessoa muito inconformada com coisas ruins e negativas. E eu não aceitei ficar ali. Só que eu sabia que sozinha eu não ia conseguir fazer absolutamente nada. E foi o momento em que eu comecei a buscar
autoconhecimento, desenvolvimento humano. E quanto mais eu ia ali, tomava uma gotinha daquele conhecimento, mais eu percebia que eu não sabia de nada e que eu não tinha sido preparada para a vida. E eu comecei a estudar com mais veracidade, com mais vontade. E tem 10 anos que eu estou nessa jornada do desenvolvimento humano. E aí eu descobri que, sim, eu poderia ter uma vida de grande valor, mas que eu precisava construir essa vida. E eu precisava fazer isso através de um planejamento, de uma programação, de entender o que eu queria fazer, o que eu queria ser, o que eu queria ter. E só assim, tendo um destino traçado, tendo um planejamento, eu poderia criar estratégias para chegar onde eu queria chegar, para ser quem eu queria ser, para fazer o que eu queria fazer. E deixar de lado o como, sair do controle, porque o que mais atrapalha a nossa vida é essa questão da gente querer controlar tudo. E quanto mais eu me jogava ali naquele universo do desenvolvimento humano, quanto mais eu tinha conhecimento das coisas, mais dava um passinho de cada vez e eu encontrava satisfação. E eu percebia que assim, a minha vida podia ser muito melhor. Ainda não estava tão boa assim, mas podia melhorar ainda mais. E foi aprendendo a dizer não, foi aprendendo a tomar decisão, foi aprendendo a criar estratégias, foi aprendendo a ser protagonista da minha vida, foi aprendendo a planejar, a olhar para frente, sem ficar lá na frente, estando no momento presente, mas entender o que eu quero para minha vida amanhã. Não é nem daqui uma semana ou daqui um mês, porque eu não tinha essa condição. Era um dia de cada vez, vivendo hoje, planejando o amanhã. E amanhã buscando executar o que eu tinha planejado. E buscando ser mais forte, e buscando me priorizar, e buscando fazer aquilo que eu queria fazer, para que eu pudesse chegar onde eu queria chegar em um ano. E se eu não fizesse hoje o que eu planejei ontem, eu não conseguiria chegar onde eu queria chegar em um ano. E eu precisei ir adaptando e criando esta realidade. E sempre muito atenta ao que estava acontecendo agora. A como estava o meu corpo, como estava a minha mente. As coisas que estavam dando certo, as coisas que precisavam ser revistas, que precisavam ser readaptadas, que precisavam melhorar aquele planejamento para que eu conseguisse conquistar em um ano aquilo que eu queria. E assim, dando um passo de cada vez, olhando para o hoje, mas planejando o amanhã, e amanhã executando o que era hoje, executando o que eu tinha planejado no ontem, eu fui percebendo a evolução. E quando eu fui percebendo essa evolução, eu quis aprender mais, eu quis aprender mais, eu quis saber mais. Eu quis entender o funcionamento do meu cérebro, então eu fui estudar neurociência para entender por que eu tinha passado por uma síndrome de pânico e depois por um burnout. O que eu estava fazendo para danificar o meu cérebro? E automaticamente o meu corpo. Porque quando a gente tem alguma questão emocional, o nosso corpo sente. E ele dá sinal. E quando a gente ignora esse sinal, isso vai se agravando. E a gente vai se prejudicando cada vez mais. E até que chega um ponto que a coisa está muito grave, porque a gente foi deixando muitas coisas importantes para trás. A gente não foi se dando atenção. E
Hoje eu vivo num estado de consciência tão grande que eu consigo entender todas as coisas que estão acontecendo, eu consigo perceber tudo que está acontecendo dentro do meu corpo. Eu converso comigo mesma e eu mudo o significado de algumas coisas. Porque uma coisa que é muito importante a gente entender é que sempre vão haver pessoas falsas, fingidas, pessoas que vão querer puxar o teu tapete, pessoas que vão querer te dar rasteira, pessoas que vão querer ser melhor do que você, pessoas que vão ser arrogantes com você. Isso não muda, isso sempre vai acontecer, porque no mundo existem esse tipo de gente. Mas o que eu posso fazer para me blindar, vamos dizer assim, desse tipo de questão? É cuidando mais de mim. E é tomando ciência de que existe o mal. Nós vivemos num mundo dual, onde existe o bem e existe o mal também. E quando eu tomo consciência disso, eu consigo entender. Hoje eu tenho uma frase que é o seguinte: eu confio nas pessoas até que prove o contrário. Mas não é um confiar cegamente, é um confiar atentamente, observando os sinais que essas pessoas dão, porque as pessoas dão sinais o tempo todo. Às vezes, nós ignoramos alguns sinais, e é onde temos o maior problema. E nós precisamos entender o seguinte: quando a gente está vivendo no nosso momento profissional, nós estamos dentro de uma empresa que nós não escolhemos as pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas nós não somos obrigadas a aceitar qualquer coisa. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu me coloco como protagonista da minha vida, e quando eu tenho ciência que eu tenho um merecimento alto, eu coloco as pessoas no lugar delas, eu me posiciono, porque não é o fato de você ser colaborador de uma empresa, funcionário de uma empresa, que você precisa aceitar tudo que vem dos seus superiores. Tanto que hoje nós temos a lei do assédio moral, que nos protege. Mas eu também tenho o direito de me retirar de todo e qualquer ambiente que seja tóxico e que seja ruim para mim. Eu tenho esse direito. E eu tenho que usufruir dos meus direitos, sempre. Uma coisa que eu percebi lá atrás é que eu abri a mão dos meus direitos muito fácil, para não ter atrito com as pessoas. Até eu entender que, quando aqui dentro está forte, eu não atrito com ninguém. Eu me posiciono. As pessoas vão continuar tentando controlar, manipular para benefício delas, mas isso diz respeito a elas, não a mim. Eu simplesmente imponho os meus direitos, eu me posiciono. O que é meu direito, eu não abro mão. E sem precisar erguer o tom de voz. Eu converso com as pessoas nesse mesmo tom de voz aqui que eu estou conversando com vocês agora. Porque não precisa quem grita, quem faz escândalo, quem faz birra quando quer alguma coisa do seu jeito, é criança. E tem muitos adultos com idade de adulto, na certidão de nascimento, com corpo de adulto, agindo como crianças, com atos inconsequentes. E uma coisa que eu já quero dizer para você é que essas pessoas que agem dessa forma, como crianças, aqui dentro tem muito buraco, tem muito vazio. Falta muito recurso, falta muito conhecimento, falta muita noção de si. São pessoas que não adulteceram, não cresceram. E não dá para, dentro do mundo corporativo, a gente ficar convivendo com esse tipo de gente. Mas também não queira ser pai nem mãe dessa pessoa, porque você está invadindo um lugar que não é seu. Eu me posiciono e deixo a pessoa ser o que ela quiser.
O pai e mãe dela deram para essa pessoa o recurso que eles tinham, da melhor forma que eles puderam. Só que, como adulto, passa a ser uma responsabilidade minha a construção da minha vida de alto valor. Eu fui criada meio que como um cristalzinho ali, frágil, sensível, mas chegou um momento que eu queria sair daquela bolha. Só que o mundo é cruel. O mundo lá fora não tem sentimentos por você. E quem é assim, como eu fui lá no passado, sofre muito. Um conselho que eu dou para todos os pais: não superprotejam os seus filhos. Cuide dos seus filhos e treine eles para que eles sejam uma boa pessoa, mas uma boa pessoa sabendo se posicionar e sabendo ser protagonista da própria vida. E sabendo construir caminhos para ter uma vida de alto valor. Porque aqui dentro de nós precisamos de recursos, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de atenção. E muitas vezes a gente não teve isso quando era uma criança pequena, frágil, sensível, onde precisávamos ter cuidados. Só que como adulto, eu preciso me dar tudo isso. E foi somente quando eu comecei a entender isso que eu estou falando para vocês agora, que eu comecei na construção dessa minha vida de alto valor. Eu comecei a olhar lá para minhas bases, tudo que eu conhecia da minha história, tudo que eu lembrava da minha infância. Eu comecei a olhar para tudo isso e eu decidi curar as minhas feridas, curar os meus traumas, curar as minhas dores, dar um novo significado para os acontecimentos negativos, mas também buscar recursos internos através do autoconhecimento, através de entender sobre o funcionamento do ser humano. E foi aí que a minha vida começou a melhorar, porque eu fui realizando os meus sonhos de infância também. E eu fui me conectando com aquela criança que tinha tantas necessidades e desejos que não foram atendidos, sonhos que não foram atendidos. E eu disse para minha criança: você não está só. Eu estou com você. E através desse conhecimento, desse crescimento, desses aprendizados, aqui dentro foi ficando bem. Aqui dentro foi ficando forte. E eu fui me tornando protagonista da minha história. Porque se você perceber uma coisa, se você pegar um filme, o protagonista sofre, 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 e no final fica tudo bem. Se você pegar um herói, qualquer que seja o herói que você goste, você vê que esses heróis, quando eles estão lá, eles têm uma vida, aí acontece alguma coisa na cidade, e esse herói precisa entrar em cena, e ele passa por várias situações difíceis e delicadas. Às vezes ele perde força, às vezes ele precisa de um mentor para vir e mostrar para ele quem ele é, para ele recuperar essas forças e voltar para a luta até que ele ganhe aquela questão. Só que nós precisamos nos treinar para a guerra antes da guerra acontecer. Por que existe exércitos e que essas pessoas, esses homens que fazem parte do exército, eles são treinados para usar as armas, tanto no mar, como em terra, como no céu? Porque caso aconteça uma guerra, todo mundo precisa saber o que fazer. Precisa ter recursos para saber lutar nessa guerra. A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos ter recursos para saber como nos posicionarmos, como agir diante das situações difíceis, porque as situações fáceis é muito bom, é fácil. Você está num momento de comemoração, num momento de desfrute, é fácil.
Agora, e quando você passa por um desafio difícil? Quando alguém te coloca à prova, quando alguém te acusa, quando alguém te maltrata, como você age nesses momentos? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas maiores dores? Sabe, como mentora que hoje eu sou, eu vejo muitas pessoas que falam muito dos outros. Sabe quando você conversa com uma pessoa que só fala de outras pessoas, mas nunca fala de si próprio? Quando você tenta puxar a conversa para a própria pessoa, ela perde o assunto? É porque aqui dentro existe muita dor, existe muito sofrimento. E a pessoa tem dificuldade para externalizar isso. Só que com jeitinho, com recurso, fazendo a pessoa entender como é o funcionamento do ser humano, eu consigo ir extraindo dela o melhor e ajudando essa pessoa a dar novos significados para esses acontecimentos que tiveram nas suas vidas. Por que eu faço isso hoje? Porque muitas vezes lá atrás eu joguei a sujeira para debaixo do tapete. Eu desisti de áreas da minha vida as quais eu não sabia lidar com elas. E hoje eu vejo muita gente fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz lá atrás. E isso vai dar ruim. Como deu comigo. E que bom que aquele médico me deu um alto impacto emocional quando ele me deu um diagnóstico. Mas nem todos os médicos também estão preparados para agir assim. E quantas pessoas estão morrendo com doenças que, se tivesse cuidado um pouco mais do seu emocional, se tivesse entendido um pouco mais sobre o seu corpo, sobre si mesmos, poderia ter mais um tempo de vida. Porque todas as doenças, elas nascem do nosso emocional ferido, machucado, da gente não saber como lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E a gente ficar engolindo situações tóxicas é a mesma coisa de você estar tomando veneno. Você está se matando um pouco a cada dia. Mas não é só aquela questão de ficar conversando com um amigo, externalizando e fica tipo um jogando a lixeira no outro. Porque eu conto todos os meus problemas, a pessoa conta todos os problemas dela e ninguém soluciona nada, porque uma pessoa cheia de problemas, ela não tem recurso para te ajudar a melhorar a sua vida. Ela não vai agregar valor a você. Ela vai te levar para o lixão junto com ela, que é onde ela está. E a construção de uma vida de alto valor é justamente eu entender que eu não posso falar da minha vida com qualquer pessoa. Principalmente das minhas dores. Porque, minha gente, uma coisa muito importante que vocês entendam é o seguinte: amigo de farra, aquele amigo para estar com você nos momentos prazerosos, nas festas, no lazer, te convidando para alguma coisa porque você é uma pessoa divertida e legal, você vai encontrar um monte. Agora, amigo que vai te estender a mão no momento em que você realmente está precisando, amigo de verdade, são muito poucos. E às vezes, nem dentro do nosso sistema familiar, a gente encontra essas pessoas que vão nos estender a mão. Então, com quem eu posso contar? Comigo. Eu sou a única pessoa que está 100% do tempo comigo e que está desde o momento da minha concepção, está toda a minha vida e vai estar quando eu morrer. Sou eu, comigo. As outras pessoas eu não sei. E é justamente por isso que construir essa vida de alto valor é tão primordial, para que você se torne um ser humano forte, para que você se torne um ser humano puro, para que você se torne um ser humano que está no aqui e agora.
no momento presente, percebendo todas as coisas que estão acontecendo aqui à sua volta. E a grande maioria das pessoas está distraída e muitas vezes numa tela e não se dá conta do que está acontecendo ao seu redor. Porque estar distraído é mais fácil do que estar comigo sentindo muitas vezes dor, o peso da dificuldade, o peso do sofrimento, o peso de não saber resolver as suas questões. E hoje o meu convite para você é para você refletir sobre isso e entender que uma vida de alto valor, ela não vem pronta. Ela é uma construção que parte de uma decisão. E a partir dessa decisão, eu faço um planejamento e eu vou dando um passo de cada vez. E eu vou aprendendo coisas novas e eu vou cuidando mais melhor de mim. E as coisas vão acontecendo cada vez melhor. Porque a prosperidade maior que nós podemos ter é aqui dentro. É cuidando de nós mesmos, é cuidando da nossa saúde, é percebendo todas as pessoas que estão à nossa volta. Quem são as pessoas com quem eu posso contar ou não? E deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho pouquíssimas pessoas próximas a mim. Mas essas pessoas que eu tenho próximas a mim são pessoas que me ajudam a evoluir, que me ajudam a melhorar, que torcem por mim e querem o meu bem. Não adianta a gente estar circulado de pessoas, cheio de pessoas perto de nós e pessoas que só querem te derrubar. Pessoas que quando você conta uma coisa boa que aconteceu para você, em vez dela vibrar e dela celebrar junto contigo, ela quer te derrubar. Porque ela não conquistou nada. Ou pessoas que quando você conta uma coisa boa, vai lá, sorte a sua, que bom para você. Que tem inveja da tua vida. O bom mesmo é quando a gente tem pessoas que quando você precisa de algo para a sua evolução, a pessoa fala, tô contigo. O que você está precisando? Às vezes é só uma palavra. E a gente precisa entender isso, sabe? Às vezes a gente também precisa dar um choque na pessoa. Um dia desses eu falei com uma mentorada minha que estava reclamando que a mãe isso, a mãe aquilo, a mãe não ajuda, a mãe não faz. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe já cumpriu o papel dela. Ela te colocou no mundo, você é uma adulta, saudável, e você está aqui porque a sua mãe cumpriu o papel dela primeiro. Ela te carregou 9 meses na barriga, ela te amamentou, ela te manteve viva, saudável, bem, ela te deu o melhor que ela podia, agora é com você. Honre a sua mãe pelo que ela fez. Mas não queira mais, porque ela não tem como te dar mais. Quando você precisar de verdade, a sua mãe vai estar do teu lado. Mas quando você tiver com mimimi, com vitimismo, com querendo manipular a sua mãe para que ela faça o que você quer, ela não vai estar com você. E ela está certa. Porque ninguém conhece melhor você. Primeiro, você mesma. Segundo, sua mãe, que te educou. E a priori foi um impacto. E depois ela falou, obrigada por você ter me dito isso. Você me trouxe para a realidade. E é verdade, nem sempre a gente vai ajudar uma pessoa passando a mão na cabeça dela. Ou às vezes uma pessoa que está endividada, nem sempre a melhor coisa que você tem para fazer é dar dinheiro para ela pagar a dívida dela, não. Ou às vezes você está endividado e você acha que alguém que está lá, está cheio do dinheiro, podia ter dado o dinheiro dele para mim.
Se ele desse, você ia gastar tudo de novo e ficar endividado outra vez. Porque é a sua programação que está errada. E para a gente construir o progresso de vida afetiva, de vida familiar, de vida profissional, de vida financeira, nós precisamos nos reprogramar. É olhando aqui para dentro, minha gente. Não tem outra forma, não. E é estando com pessoas que conseguem nos trazer mais recursos, que têm mais conhecimento, que chegaram no ponto onde nós queremos chegar ou que ultrapassaram esse ponto. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida muito preciosa, muito feliz, muito próspera, mas porque isso foi uma construção. Eu tomei decisões que me mantiveram nesse lugar. Primeiro, eu decidi que eu nunca mais desistiria de nada na minha vida que realmente fosse bom para mim. Que eu iria avaliar e tomar decisões sobre tudo o que acontecesse na minha vida. E dessa tomada de decisão, entender, isso aqui é bom, deve se manter assim, ótimo. Isso aqui precisa ser adaptado, vamos criar novas estratégias, fazer um novo planejamento ou adaptar o planejamento já existente. Isso aqui não está servindo para nada, vamos tirar fora. Mas isso não é desistência, isso é avaliação, planejamento, criação de estratégia e acompanhamento, que é diferente de desistência. Essa semana eu postei uma frase no meu Instagram que dizia o seguinte: pessoas fracassadas deixam a vida levar, pessoas de sucesso planejam a sua vida. E isso é uma grande realidade. Se você somente deixar a sua vida levar, você está terceirizando a sua vida. Você não está sendo protagonista, você está sendo um coadjuvante. E você não tem direito a reclamar de absolutamente nada que te acontece. Porque você está terceirizando o seu poder, as suas escolhas, as suas decisões. Direta ou indiretamente. É assim que funciona. Se eu estou sendo protagonista da minha vida, tomando conta dela, entendendo aquilo que eu quero, o que eu não quero, o que é bom para mim, o que não é, o que precisa ser adaptado, o que precisa ser revisto e criado novas estratégias, e eu estou tomando o meu poder e decidindo aquilo que é bom para mim, aí sim eu estou sendo protagonista da minha vida. Eu estou construindo uma vida de alto valor. E não importa qual seja o nível de pessoas. Existem pessoas em patamares altos que já me fizeram convites e propostas e que eu recusei porque aquilo não era bom. E a gente tem que dizer para as pessoas sem medo: eu vou avaliar. E avaliar olhando os prós e os contras. Avaliar olhando as forças e as fraquezas. E uma outra decisão que eu tomei na minha vida, e que é uma decisão de muito valor e que me trouxe para essa vida de alto valor também, é que eu nunca mais seria coadjuvante de nada. Eu seria protagonista de todas as coisas que eu decido fazer. E que eu só iria escolher por coisas que agregassem valor à minha vida. Aquilo que não agrega valor, que não é bom para mim, eu estou fora. A minha resposta é não. E isso é algo que também me faz ter essa vida de alto valor. Porque quando você não sabe tomar decisões, e mesmo quando são coisas muito grandes e que você diz não, você evita cair em ciladas, você evita problemas lá na frente. É o que eu falei lá atrás do exército que se treina para a guerra, mesmo não estando em guerra, porque quando a guerra explode, eu estou preparada. Só que,
Se eu sou uma pessoa pacífica diante da vida, ou se eu quero ser bonzinho com todo mundo e dizer sim para todo mundo, automaticamente eu estou dizendo não para mim. E eu tenho que entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Que dentro de mim eu preciso ter os melhores recursos, porque assim eu me relaciono melhor com as pessoas, eu tenho relações mais profundas, eu conheço de gente, eu entendo como avaliar todas as coisas e eu também me autoprotejo. Porque nós precisamos também lembrar que nós precisamos nos autoproteger e entender com quem nós estamos lidando o tempo todo. E é importantíssimo a gente aprender a entender sobre pessoas, aprender a fazer essa avaliação das pessoas. Entender quem é colaborativo com você ou não. Pessoas que só te dizem não, não merecem estar na tua vida. Porque essas pessoas não vão colaborar com o teu crescimento, com a tua evolução, com a tua melhoria de vida. Às vezes é necessário a gente dizer não para algumas coisas, mas às vezes também é possível dizer sim. E nós precisamos lembrar que todo relacionamento bom, não importa se é um relacionamento familiar, de amizade, profissional ou afetivo, é o relacionamento recíproco. Porque nós temos uma lei universal, que é a lei do dar e receber. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Se eu só dou e não recebo nada, eu estou em déficit. Eu estou tirando de mim. Pensa aí na bateria do seu celular, que eu sei que você tem um celular. Todo mundo hoje tem um celular. Se o seu celular está descarregando e você não coloca ele para carregar, a bateria acaba. E isso também funciona conosco. Se eu estou dando tudo que é meu para os outros e eu não estou recebendo nada, vai chegar uma hora que vai acabar. Eu não vou ter mais o que dar para ninguém. Meu recurso esgota. Porque um lugar de onde é tirado e não existe reposição, pensa aí numa mercadoria em promoção, numa prateleira de supermercado. Todo mundo vai lá, compra, compra, compra. E não tem ninguém para repor aquela mercadoria, para pegar novas caixas daquela mercadoria e colocar na prateleira. Vai chegar alguém procurando por aquela oferta e não vai ter. E nós precisamos lembrar que aqui dentro de nós acontece a mesma coisa. Nós temos recursos energéticos que também são finitos se não forem repostos. Exemplo, sempre que eu falo de planejamento, eu começo falando para a pessoa programar a hora de dormir e a hora de acordar. Por quê? Para que ela durma o tempo suficiente para que o seu corpo possa descansar, seu cérebro entrar no sono profundo e você ter toda aquela função necessária do seu organismo restaurada. A segunda coisa que eu sempre faço no planejamento é o horário das refeições. Por quê? Porque quando eu me alimento nos horários determinados, eu sinto menos fome. Então, automaticamente, eu vou ter um organismo mais saudável se eu como alimentos saudáveis, se eu tenho um horário determinado, o meu sistema já vai estar organizado, ele vai entender que naqueles horários eu vou programar o meu organismo, que naqueles horários ele vai receber alimento e que tipo de alimento eu estou consumindo. Porque também o tipo de alimento que eu consumo também fala muito sobre mim. Não é que não possa comer um doce ou um sanduíche de vez em quando. Pode. Mas tudo precisa ser balanceado. Eu gosto de doce, eu gosto de chocolate, mas não é todo dia que eu como.
Isso é de vez em quando e é organizado. Hoje eu busco consumir alimentos mais saudáveis que me dão mais energia, mais vigor para que eu faça o que eu preciso fazer. E isso contribui, inclusive, com a minha noite bem dormida de sono. Porque um organismo bem alimentado, com alimentação balanceada, ele vai ter mais energia e automaticamente eu vou ter uma noite de sono com mais qualidade. Veja que tudo que acontece dentro de nós precisa ser conhecido, nós precisamos entender, é uma construção de questões. Eu preciso fazer uma atividade física para quê? Para o meu corpo estar em movimento, para manter o meu corpo físico saudável. O meu corpo físico é matéria e eu preciso cuidar dele também. Então, a construção de uma vida de alto valor, ela requer recursos de conhecimento, de entendimento e disciplina e planejamento, organização, decisão, escolha, estratégia, força, protagonismo, autocuidado. Entender quem são as pessoas que nos cercam e se essas pessoas estão nos fazendo bem ou não. Porque nós somos muito as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas, como eu já falei, têm o poder de sugar a nossa energia também. Então, estar atento a tudo isso. E é por esta razão que é tão importante a gente estar no momento presente, a gente se autoconhecer e entender o nosso funcionamento. Porque eu não consigo me relacionar com ninguém se eu não conseguir me relacionar com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E eu entendi isso porque eu tinha relacionamentos horríveis, principalmente os afetivos. De amizade até que eram legais, familiar até que eu administrava. Mas quando se falava de relacionamento afetivo, era uma negação. Mas, ora, onde nós temos mais intimidade com uma pessoa dentro de um relacionamento afetivo? Se eu não consigo me relacionar comigo mesma, se eu não consigo entender quem eu sou, se eu não consigo fazer escolhas e tomar decisões da minha vida, como é que eu vou conseguir me doar para o outro? Como é que eu vou conseguir escolher bons parceiros de vida? Que é um parceiro de vida, mas assim, como que eu vou escolher essa pessoa para estar do meu lado? Se eu não consigo me relacionar comigo? Isso é o que eu quero que você entenda. Quando a gente vai trabalhar com vendas, a gente vai se relacionar com quem? Com o nosso cliente e com os nossos superiores e com os nossos colegas de trabalho também. Se você não se relaciona bem com você mesmo, se você não entende de você, como que você quer entender do seu cliente? Como que você quer criar relacionamento com ele? Venda é relacionamento. Se eu não me relaciono, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não bato meta. Se eu não bato meta, eu não prospero na parte financeira. E isso gera dor, tristeza e insatisfação. Porque você vai estar sempre aplaudindo os outros e se sentindo fracassado. E para mudar esse jogo, é preciso passar a ser protagonista da própria vida, construir uma vida de alto valor. E não tem fórmula mágica. É preciso trabalho, decisão, ter mentores que vão te ajudar nesse processo. Eu, hoje, sou mentora de pessoas. Eu ajudo as pessoas a chegarem no ponto que eu consegui chegar. E eu continuo com novos mentores porque eu quero chegar em patamares ainda maiores. Mas se eu não fizer nada, eu estagno. E nós precisamos o tempo inteiro estarmos nos programando. E uma coisa que eu já te digo, não queira ser o mais inteligente do lugar onde você está. Coloque-se
no lugar de aprendiz e queira estar com pessoas em patamares acima do seu. Por quê? Essas pessoas vão te puxar para cima. Você vai ter programações acima do padrão que você está acostumado, que é o que o seu sistema familiar te ensinou. Você pode fazer diferente, você pode ter muito mais prosperidade do que o seu sistema familiar. Você pode ter muito mais recursos e muito além, fazer muitas coisas. Você pode, inclusive, ser o exemplo da sua família. Que eles vão ter orgulho de você, eles vão ter admiração por você. E eles vão querer chegar no mesmo patamar que você está. E você vai crescendo cada vez mais. Quando a gente entende esse jogo, é onde nós começamos esse processo de construção da vida de alto valor. Porque foi isso que eu precisei entender lá atrás e começar esse processo de protagonismo, de autorrespeito, de alto valor. Mas antes disso, eu precisei construir uma identidade, que é o ser que a gente fala. E a partir da minha identidade própria, aí as coisas mudam e eu começo a construir essa vida de alto valor. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você hoje e que você entenda que tudo na sua vida é possível e que você entenda também que todos nós somos vendedores. A gente está vendendo o tempo inteiro e agora eu estou te vendendo como construir uma vida de alto valor. Porque eu fiz esse caminho e eu sei te ensinar. E eu quero que você tenha essa vida de alto valor. E uma frase que eu sempre repeti desde que eu era criança, e eu continuo repetindo essa frase para mim praticamente todos os dias, é que eu sou uma estrela que nasceu para brilhar. É assim que eu me vejo. E você, como é que você se vê? Claro que eu tenho pontos de melhoria. Todos nós temos. Quando você chega num ponto, você quer ir um pouco mais alto, você quer ir um pouco mais alto e tá tudo bem ser assim. Faz parte da vida. Nós estamos vivendo. E vivendo com intensidade, vivendo com propósito, vivendo com clareza, vivendo uma vida de alto valor. Uma vida desperta, uma vida sendo protagonista da sua própria vida. Uma vida onde você tem orgulho e admiração do ser humano que você é. É isso que eu desejo para você cada vez mais e mais. E eu espero que esse podcast tenha te trazido muita clareza. E se você tem alguma dúvida, pode deixar mensagem aqui para mim, que vai ser um maior prazer te responder. Segue já esse canal, deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostou, compartilha com outras pessoas que você conhece, para que elas também entendam como construir uma vida de alto valor. E nós temos aí vários vídeos no canal, inclusive toda a primeira temporada, o primeiro vídeo dessa segunda temporada, e muitos outros que ainda virão, e eu te espero sempre aqui comigo. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E continue me acompanhando, porque tem muito mais coisas boas para vir aí.